Boa noite, pessoal. Uma noite aí abençoada para todos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de podermos aí compartilhar um pouco de informações, podemos compartilhar um pouco da nossa experiência clínica, um pouco do que a gente tem feito no dia a dia, tá? Obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu sei que nessa reunião VIP não temos apenas pacientes que têm a pretensão de encontrar e conhecer a técnica, mas temos também colegas já veteranos de odontologia, temos também colegas iniciantes, recém-formados, então vou tentar fazer uma abordagem que possa vir a beneficiar a todos, tá? Bom, eu sou o doutor Diego Coelho, eu sou ortodontista, tá, de formação, e já há 15 anos nós trabalhamos com casos ortocirúrgicos. Como vocês podem ver aqui, os nossos queridíssimos e ilustríssimos pacientes. Eu gosto sempre de fazer um quadro desses pacientes como comemoração, como mural, como troféu e como vitrine aqui da nossa clínica, né? Eu trabalho aqui na Fox Odontologia, nós estamos em Brasília, Asa Sul, tá? E esses casos ortocirúrgicos, eles vieram evoluindo ao longo dos anos, principalmente com uma ferramenta chamada planejamento virtual. Eu acho que isso é a origem de tudo. Eu preciso falar um pouco sobre planejamento virtual. Cirurgia ortognática, para quem não sabe, caso ortocirúrgico é quando a pessoa é classe 2, ela tem o queixinho para trás, ou quando ela é classe 3, tem a mandíbula para frente, ou um pouco de cada. Essa cirurgia ela vem evoluindo ao longo dos anos, tá? E com a evolução da tomografia computadorizada, nós podemos operar o paciente num software, num programa de computador. Então, nos reunimos eu, cirurgiões buco-maxilo, da minha equipe, o doutor Leandro Dias está me assistindo, Dani Lacerda, Rocha, tá? Para planejarmos, junto com o Henrique Tostes, que é um engenheiro de software, o melhor perfil desse paciente. Tudo baseado em literatura, joia? Então, nós traçamos uma linha do ponto mais anterior do crânio, batizamos ela de vertical verdadeira, para saber o quanto esses maxilares precisam avançar. Ora, mas o que isso tem a ver com a harmonização facial definitiva, Diego? Tem tudo a ver, porque nós conseguimos realmente customizar a harmonização facial através da cirurgia ortognática. Então, quem não tinha queixo, passa a ter queixo, tá? Mas até um certo limite, para que não fique biprotuso, correto? E ao longo desses anos, fazendo muitas cirurgias ortognáticas, aprendendo, né, ao longo do tempo, nós começamos a perceber que faltava alguma coisa, faltava um refinamento. Nós tínhamos casos maravilhosos, quero compartilhar com vocês aqui alguns, e que sempre faltava alguma coisa. Olha que caso maravilhoso. Você quer uma paciente classe 2, ilustríssima Carol Luceni, aqui de Brasília, onde faltava maxila e faltava mandíbula. Tá? Quando nós avançássemos esse conjunto inteiro, faltaria ângulo, que ela já não tinha. Então, ora, como nós vamos preencher isso? Foi assim que surgiu a ideia de começarmos a trabalhar com a harmonização facial. Inicialmente, nós preenchíamos tudo isso com ácido hialurônico. Tem muita gente executando esse procedimento. Tá? Eu quero aqui dizer que eu não sou contra a harmonização facial, grandes preenchimentos, absolutamente. Tá? Mas eu penso que, em algumas situações, preenchimento de osso ele é mais indicado. Então, vocês já viram aquelas pessoas que preenchem muito aqui, no bigode chinês e ficam sem expressão. Na foto fica muito bonito, mas na dinâmica, no conversar, no sorrir, nem sempre fica muito bonito. Então nós começamos a imaginar que o ideal era preencher esse osso. Esse é o sonho de todo mundo. Você quer ter aquele malar, aquela maçã do rosto bem proeminente, como se fosse a Angelina Jolie, né, com aquela cavadinha aqui que a bichectomia faz muito, aquele ângulo de mandíbula bonito. Eu vejo hoje muitos homens deixando a barba para ter um rosto mais masculino, mais quadrado. O visagismo nos ensina isso.
esses textos, essas harmonias faciais, que falam muito sobre a personalidade das pessoas. Mento também, mais quadrado, mais robusto, fala sobre a personalidade das pessoas. E, na maioria das vezes, os pacientes querem um caminho mais fácil, que é o caminho do preenchimento. Tá? Eu fico um pouco receoso com grandes preenchimentos. Primeiro, porque o ácido hialurônico ele é algo absorvível. E nem sempre algo que é absorvível vai reabsorver igual dos dois lados. Então, vai ser assimétrico, né? Ao longo de 1 ano e meio, 1 ano, um ângulo de mandíbula vai ficar menor que o outro. Volta no profissional, eu acho que é ruim até para o próprio profissional, é ruim para o paciente, completa. Vai de lá, completa. Opa, completou demais, então acrescenta de cá. E aí o paciente vai ficando um pouco mais inchado, vai perdendo um pouco a mímica, vai perdendo um pouco essa dinâmica dos músculos faciais, certo? Então, baseado nessa lacuna da cirurgia ortognática, nós começamos a utilizar os implantes faciais para essas regiões que eu lhe apresentei. Joia? Esses implantes faciais, inicialmente, eles eram de prateleira, ou seja, tamanho P, M e G. Então, eu tinha aqui um ângulo de mandíbula, eu tinha aqui um paranasal, usa-se muito para ajudar em rinoplastias, tá? Você que vai fazer rinoplastia, o seu otorrino, o seu cirurgião plástico, vai gostar muito de ter uma base de paranasal para ajudá-lo a fazer o perfil de emergência do seu nariz, certo? Então, para todas essas regiões existia um tipo de prótese PMIG. Então, nós prototipávamos, ou seja, pegávamos um modelinho da mandíbula ou da maxila do paciente e testávamos ali, olha, essa vai ser M, essa vai ser P, essa vai ser G, a joia? E ficava muito bom, porém, tinha essa limitação. Por exemplo, se eu tivesse um lado que precisasse de uma prótese um pouco maior, porque nós não somos simétricos, e o outro lado uma prótese um pouco menor, isso ficava a desejar. Ficávamos à mercê do olho do operador, a joia? Então, se um lado estava maior e o outro menor, eu tinha que desgastar o maior e não aumentar o menor. Então, nós ficávamos à mercê dessa tecnologia, embora já muito melhor do que grandes preenchimentos, que são os Porex da vida, os Medpore, os Matrix. Tá? E, finalmente, a partir de 2019, foi sancionada uma lei do customizado no Brasil. O que é isso? É que nós podemos criar implantes faciais de acordo com o paciente. Então, como é o fluxo disso? O fluxo disso é muito interessante. Através de uma tomografia de crânio, nós vamos medir o paciente, ver qual é a queixa. Eu sempre quis melhorar o bigode chinês. Então, seria uma prótese de bigode chinês. Eu sempre quis melhoramento ou ângulo. Depois desta constatação com o paciente, nós recriamos em 3 dimensões o crânio do paciente, com essa tomografia computadorizada, e projetamos a prótese. Logo mais eu vou mostrar alguns projetos. Tá? A empresa, vou falar dela um pouco mais para frente, pede 20 dias úteis após a aprovação do projeto. Então, cirurgião e paciente vão dividir essa responsabilidade do resultado estético. Isso é muito importante. Quando o paciente vai fazer um preenchimento, na verdade, ele não sabe como vai ficar. Ele imagina uma coisa e o profissional imagina outra. Isso, muitas vezes, é motivo de problemas entre as partes, certo? Então, tudo que nós pudermos aproximar o profissional da imaginação do que o paciente está pedindo, isso é muito bom. Claro que 100% ainda é impossível, mas é uma ferramenta, a análise tridimensional anatômica, que vai chancelar um pouco dessa expectativa do paciente. Doutor, eu quero um ângulo de mandíbula muito robusto. Olha, mas isso não é harmônico. Está passando um pouco das diretrizes da literatura. Vamos falar um pouco mais tarde da literatura. Doutor, mesmo assim eu quero. Se não vai fazer mal para você e você quer, divida a responsabilidade comigo. Assina aqui
alteramos o projeto e vai ficar como o paciente gostaria. Isso é muito legal, eu acho que é a parte mais mágica, mais sensacional, o que do ATA, da análise tridimensional anatômica. Tá joia? O céu é o limite. E nós estamos falando em preencher a face, mas também temos que falar em reduzir a face. Porque tem muita gente que tem um ângulo de mandíbula muito grande. Pessoas de descendência oriental, às vezes, se incomodam com esse tipo de rosto redondo, certo? Aquela carinha de traquinas, tem muito termo pejorativo, né? Muito bullying, a gente lida muito com isso aí. E às vezes querem diminuir, né? Hoje está em super alta aí, para profissionais também, a feminilização e a masculinização. Então, nós conseguimos criar guias de corte, ou seja, não é só preencher, mas com essa tecnologia nós podemos diminuir aqui o frontal do paciente. Então, se tratarmos, por exemplo, de um transgênero e ele quiser femininização, nós podemos diminuir essa fronte, nós podemos diminuir os ângulos de mandíbula, mento, e essa cirurgia antigamente muito conhecida como V-line, ou seja, linha em V. Diminuir o rosto redondo para ter um rosto mais feminino. Masculino preencher, feminino remover. Tá joia? Então, esse é o recadinho de como que funciona a nossa técnica de harmonização definitiva. Tá? Eu gosto de falar harmonização definitiva, customizada. Definitiva porque o material é o cimento cirúrgico ortopédico. Tá? Esse cimento ele é usado há décadas na ortopedia, então não precisamos ter receio de rejeição, ter receio de ficar inflamando, como acontecia com o PMMA antigamente, para preenchimentos, certo? O que nós temos que ter todos os cuidados e temos é na instalação desses implantes. Esses implantes precisam ter o máximo de sepsia possível e eles não podem infectar. Tá? Se infectar, tira. Mas não é o previsto, ainda não aconteceu e vamos cuidar para que não aconteça. Tá joia? Então, esses implantes são feitos, claro, através de uma cirurgia. O paciente vai aprovar primeiramente o projeto. Essa paciente ela tinha vontade de ter um ângulo muito bem definido. Está aqui o projeto dela. Vocês veem bem aí o projeto? Maravilha. Ok. Aqui é um caso masculino. Meu amigo Carlos. Olha que bacana, né? Mais tarde vai ter casos clínicos, pessoal. Então, muito legal. O ângulo de mandíbula muito bem definido da Isa. Esse era o sonho dela. E legal, não vai ter retoque. Não vai ter reabsorção. Vai ficar sempre como se fosse o osso dela. E isso é maravilhoso. Qual a garantia? A garantia é que o material cimento cirúrgico ele fica, como eu disse, há décadas utilizado na ortopedia. Então, nós podemos prever que ele, aparafusado no osso, tá? Ele vai também durar décadas. Esse aqui é o Smart Mold versus o polietileno poroso, ou seja, o segunda geração, onde era uma prótese de prateleira. Esse aqui sou eu, tá? Para quem não me conhece, eu faço questão sempre de aplicar as técnicas em mim mesmo. Eu gosto de sentir a experiência do cliente. Então, eu jamais venderia, por exemplo, lentes de contato sem utilizar lentes de contato. Eu jamais venderia uma prótese ou um implante facial sem, assim, também utilizá-lo. Então, fui paciente de ortognática. Tá? O meu antigo sócio, o saudoso Fabrício David Jorge, fez essa cirurgia maravilhosa e colocou aqui o ângulo de mandíbula que eu queria. E posso dizer que o pós-operatório é muito tranquilo. Tá? É um pós-operatório que tem um inchaço considerável pelo tamanho da cirurgia, é claro, mas é um pós-operatório que não dói. Tá? Ele é todo justa-ósseo, não trabalha, por exemplo, próteses embaixo de músculo, como, por exemplo, prótese silicone mamária, às vezes silicone no mento, e outras próteses que são submusculares costumam ter um pós-operatório um pouco mais doloroso. Mas quando uma prótese justa óssea, que é o nosso implante facial, isso não acontece. Evoluímos, tá? Para as próteses
customizadas, esse aqui é um caso de cirurgia ortognática, onde o paciente precisa de um avanço muito grande de maxila, ou seja, esse osso de cima precisa avançar muito. Então, essa região fica muito funda. A região paranasal, região perto aqui da asa do nariz, a joia, aquela região que os otorrinos adoram quando nós preenchemos, né? Então, foi previsto fazermos implantes faciais nessas regiões para suavizarmos aí o avanço da maxila. Pessoal, esse é um projeto de ângulo de mandíbula. Eu gostaria de mostrar para vocês a mágica da customização. Se eu tenho que preencher ângulo de mandíbula nesse sentido, eu brinco com os pacientes, que é o módulo de rebatimento de retrovisor do carro, eu preciso ter um limite. O limite é a borda mais distal, a borda mais de fora do osso zigomático, note, que passa certinho aqui. Nesse caso, foi projetada uma prótese de 4,5 milímetros. E esse paciente ele era simétrico. Poderia ser diferente, poderia ter 6 milímetros aqui e 4 milímetros aqui, se ele fosse um paciente assimétrico. Então, até na simetria, claro que não prometemos simetria, mas vai ficar muito próximo de um caso harmônico. Tá joia? Isso tem na literatura e nós estamos escrevendo artigos para cada vez mais sedimentarmos, documentarmos toda essa técnica de harmonização facial. Uma outra análise interessante no ângulo de mandíbula é uma coisa que o pessoal gosta muito, que é descer esse ângulo aqui, ó, essa altura posterior. Tá? Quem é ortodontista está me ouvindo, quem é da área, nós chamamos de ângulo boníaco. Quanto mais aberto esse ângulo boníaco, mais proeminente fica o meu ângulo de mandíbula. Isso também é analisado pelos técnicos da CPMH, que é a empresa com a qual nós trabalhamos. Então, quem entende de cefalometria vai ver o plano mandibular com o plano oclusal. Existem algumas regras para isso. Opa. Mento, né? O famoso mento é a prótese que mais sai, é o que todo mundo gosta. Vou falar um pouquinho de mento para vocês. A linha vertical verdadeira, que nós comentamos anteriormente, é a linha que passa no ponto mais anterior do crânio, perpendicular, ou seja, 90 graus ao solo. Então, nós queremos que essa mandíbula toque essa linha para homens e, no caso de mulheres, fique 2 milímetros aquém. Isso é o que a literatura fala, mas o que será realmente considerado é a vontade do paciente, desde que isso não prejudique. Exemplo, o paciente vai fazer uma prótese mamária. Ah, doutor, gostei, o doutor sugere 300 ml. Ah, não, eu quero colocar 1000 ml. Aquilo vai prejudicar a função do paciente. Então, ele vai ter um problema de coluna. O doutor ele não vai fazer isso. Mas, se for possível 400, 450 e não for prejudicar o paciente, óbvio que a sensibilidade do profissional vai atendê-lo. E não é diferente nos smart molds, dos nossos implantes faciais, tá? Então, eu posso avançar um pouco além da linha? Posso. Posso avançar quanto? Aí vamos analisar os tecidos, né? Porque o computador aceita tudo, mas não tem tecido envolvido. Então, esse aumento aqui, aumento de 5 milímetros com projeção horizontal. Além da projeção horizontal, nós também trabalhamos um pouco a projeção vertical, nós chamamos de ADI. Então, essa distância tem que estar harmônica com essa distância, que tem que estar harmônica com essa. E muitas vezes o paciente precisa crescer um pouquinho isso aqui. Então, não corrijo só isso, também corrijo isso, também corrijo isso. Ah, esse lado é um pouco mais aberto, esse lado é um pouco mais, nós chamamos na odontologia de cante. Tá? Esse eixo lateral aí. Joia? Olha que bacana. Uma análise de tecido mole do mento antes e uma análise de tecido mole do mento depois. E vamos ver como ficou no paciente? Olha o tamanho da previsibilidade. Tá? Quase igual à nossa análise tridimensional. Então, posso dizer categoricamente que a parte óssea vai ficar 95% igual ao planejado. E a parte tecidual, isso depende da consistência, se tem flacidez, se não tem, o tipo de pele, se é mais grossa, se é mais fina, a parte tecidual 70% da expectativa. É muita previsibilidade.
É muito bom trabalhar com implantes faciais. Eu convido todos vocês que têm a vontade de ter aquele rosto magnífico. Nós podemos literalmente desenhar esse rosto para vocês. Vamos desenhar com o ATA, com a análise tridimensional anatômica. Diego, como é que é a anestesia? Você fala de cirurgia, todo mundo morre de medo de cirurgia. Às vezes a pessoa prefere tomar uma agulhadinha com um preenchedor, né? Dói muito menos do que abrir e colocar uma prótese. É verdade. Mas é uma cirurgia tranquila. Para fazer, por exemplo, um mento ou um paranasal, não é necessário ir para o centro cirúrgico. No próprio consultório, um profissional experiente para poder fazer isso aí, a nossa equipe faz muito bem, e temos um médico anestesista para fazermos uma sedação consciente, ou seja, vai ser como um exame de endoscopia, o paciente fica grogue, dormindo acordado, bem calminho, mas não entuba, ou seja, não tem esse tubinho aqui, não tem anestesia geral. Mento e paranasal é possível. Ângulo de mandíbula é um pouco mais delicado, pessoal. Por quê? Porque o ângulo de mandíbula, nós precisamos passar 2 parafusinhos aqui. Isso precisa passar um trocáter, tá? Esse furinho do trocáter, que é por onde a gente passa o parafuso, uma espécie de tubo telescópico, vou mostrar um pouco mais adiante. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aqui é nosso saudoso Leandro Dias, fez essa aula com muito carinho. Olha aqui, ó, por dentro da boca, o ângulo de mandíbula. É um corte desse tamanhozinho. Onde descolamos o músculo, masseter, tá bom? Expomos, vamos expor aqui o ângulo de mandíbula e aí vai passar esse trocáterzinho. Tá lá a nossa prótese com os 2 furos. Conseguem ver bem? Ótimo. E aqui, ó, o furinho para passar o trocáter. Não se preocupem, geralmente a cicatriz fica praticamente imperceptível e numa região que não aparece. Então, o ângulo de mandíbula tem esse detalhe e sugere-se uma anestesia um pouco mais profunda, tá? Que é de centro cirúrgico, que é com intubação. Aqui em Brasília nós temos muitas clínicas, nós chamamos de day clinic, onde nós podemos fazer a anestesia geral e sair no mesmo dia, tá? A alta do paciente no mesmo dia, é muito tranquilo fazer isso aí. Claro que tudo depende da habilidade do profissional. Temos muitos profissionais que já trabalham com implante facial por todo o Brasil já há muito tempo. E se for rápido na cirurgia, controlar o sangramento, tá? Eu tenho certeza que muitos casos podem sim ser feitos no consultório. Pessoal, estou aqui falando um pouco do nosso dia a dia, falando para pacientes, falando para dentistas, tá bom? Um pouco mais tarde, não vou me estender muito, eu sei que o pessoal novo aí gosta da informação rápida, um pouco mais tarde nós vamos parar e fazer um pouco de perguntas e respostas, tá bom? Nós vamos seguir adiante aqui. Falei do ângulo, aqui o trocáter, tá? Falamos de paranasal. Olha lá que prótese linda, colocada justa óssea. Falamos de paranasal, falamos de zigomático. O que é o zigomático? Só voltando aqui, os 2 pontinhos, tá? Da passagem do ângulo de mandíbula. Zigomático é aquele caso aqui da maçã do rosto, né? Deixa eu pegar um casinho de zigomático bacaníssimo aqui para vocês. Em primeira mão. Aqui, ó. Esse ainda é um zigomático 2ª geração. Joia? Colocado aqui na maçã, ó. Colocado aqui no zigoma. Para ganhar esse resultado maravilhoso aqui, ó. Você que sofre com olheiras, detesta as olheiras, carinha de cansado, pode ter um zigomático bem robusto. Olha que coisa maravilhosa. É verdade? Então, essa solução, ela é apaixonante. A gente vê uma coisa assim.
Falamos também da espinha nasal, temos um artigo escrito, saudoso professor Ricardo Grilo, juntamente com o saudoso Leandro Dias, Gesselino, todos os colegas, com uma prótese em pique, tá? Para ajudar na rinoplastia do paciente, para ajudar a ter essa base aqui. E olha que bacana ficou a rinoplastia. Então, eu tenho toda uma base. Smart Mode, pessoal, é o futuro. Smart Mode, a gente se sente no futuro. Você consegue realmente planejar tudo o que você imagina. E acaba que todo caso vira artigo. É maravilhoso trabalhar com Smart Mode, não é verdade? Então, é uma técnica maravilhosa que a CPMH, tá, tenho muito orgulho de dizer que é uma empresa brasileira e que ela é multinacional. Hoje a CPMH ela exporta para mais de 20 países. Agora mesmo está expondo em Madrid a toda a sua tecnologia. Eles vêm com essa apresentação maravilhosa, o laranja que eu adoro, esse laranja vibrante. Essa aqui é uma prótese de mento. Essa região aqui, não sei se dá para vocês verem bem. Dá para ver bem aí? Todas as próteses, elas vêm com certificado da Anvisa, tá? Não tem nada irregular. Elas são esterilizadas com raios gama, óxido de etileno. Tá? Vem um script, tá? Vocês profissionais. Deixa eu pegar aqui. Um script maravilhoso, onde nós podemos mostrar para o nosso paciente, podemos nos guiar no centro cirúrgico, tá joia? Os parafusos das próteses já prevêem regiões nobres, como nervos, como artérias. Então, nós vamos sempre desviar dessas regiões, parafusos também já bem customizados. Diego, isso é reversível? Sim, é reversível. Claro que dependemos de uma outra cirurgia para reverter. É quase impossível você não gostar da sua prótese. É quase impossível você querer reverter. Mas sim, é possível, tá? Basta abrir, desparafusar e fechar. Né? Então, uma técnica muito além da nossa imaginação, tá? Quando trabalhamos com cirurgias bucomaxilofaciais. Quero mostrar aqui para vocês alguns casinhos maravilhosos, eu tenho muito orgulho. Tá? Olha esse homem. Esse homem precisa usar barba, gente? Não precisa. Pare de se esconder atrás da barba. Vamos fazer essa mandíbula aparecer e aparecer de maneira customizada e definitiva, que é o principal. Vamos nas casos. Olha, esse aqui é um dos meus preferidos. Tá? Até fiz uma chamada com ela no story hoje. Então, tivemos um avanço bimaxilar. Olha essa prótese de ângulo. Maravilhosa. Né? Eu brinco, vai ter que sair com segurança. Segurança de casa. Tá? Aquele casinho, mostrando também o malar. Eu convido todos a visitarem o meu Instagram. A gente coloca com muito carinho várias perguntas e respostas, com muito carinho vários casos, quase todos os casos, pacientes que permitem, é claro. E com certeza, em mais de 500 casos que já operamos, graças a Deus, você vai se identificar com algum deles. No final dessa palestra, eu tenho um presente surpresa para vocês, tá? E nós vamos responder aí as perguntas que vierem. E com esse presente surpresa, a gente encerra. Tá joia? Mais casinhos. Maravilha, Pessoal, né? boa noite. Quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha que tem aí embaixo do Zoom, a mãozinha eletrônica, ou abrir a câmera, levantar a mão que eu vejo aqui, libera o seu microfone. Ou também mandar uma mensagem aqui no chat que eu leio para o doutor. Vou ativar o som aqui, ó. Vai aparecer uma mensagem na tela para você. E é só clicar para ativar o som. O link do Instagram do doutor também está no chat. Maravilha, maravilha. Tem uma pessoa que levantou a mão aqui. Tá com o nome de iPhone. Eu liberei o seu som. É só você clicar no meio da tela que ele vai ativar. A Marina também pediu. Vê se você consegue, Marina.
Oi, tá me ouvindo? Sim. Então, boa noite, doutor Diego. A minha pergunta é a seguinte, qual critério o senhor usaria para colocar um aparelho antes e após uma ortognática no paciente, com indicação de classe 3? Legal. Marina, né? Marina. Marina, obrigado aí por participar. Essa é uma reunião mais para implantes faciais, mas eu tenho o maior prazer de responder, porque nós somos aí apaixonados por cirurgia ortognática, né? Para quem não sabe, o paciente classe 3 é quando a mandíbula é à frente da maxila, ou por falta de maxila, ou por excesso de mandíbula. E os dentes, na maioria das vezes, eles estão compensados. Ou seja, o dente de baixo geralmente está inclinado para trás, o dente de cima inclinado para frente. E mesmo assim não conseguem se encontrar. A magnitude vai ser um fator preponderante para indicar uma cirurgia ou não, ou seja, o tamanho da classe 3. Ora, se nós vamos conseguir trazer essa mandíbula e avançar essa maxila, deixarmos esses maxilares harmônicos novamente, esses dentes têm que tirar essa camuflagem, tirar essa compensação. Então, é um estudo minucioso feito por ortodontistas e também bucomaxilo, cirurgiões, para ver o quantos graus, tá? Existe no inferior um ângulo chamado ímpar, no superior um ângulo chamado 1.NA, que o paciente precisa desfazer para corrigir esse osso. Seria uma consulta um pouco mais aprofundada. Mas, na grande maioria das vezes, pelo menos 6 meses de ortodontia prévia, cirurgia e pelo menos mais 6 meses de cirurgia depois, tá? É um assunto muito amplo para a gente abordar aqui, mas espero ter respondido e dado um pouco de direção para você. Beleza, doutor. A Edilene perguntou: quero saber se quem já fez ortognática pode fazer esse procedimento. Com toda certeza, Edilene. Obrigado pela participação. Esse procedimento, desculpe, ele veio justamente para refinar a ortognática. Imagina um paciente classe 2 como esse aqui. Eita, saiu aqui. Um paciente muito classe 2. Quando se espelha de novo. Vou pegar aqui o porta-retrato. Com a minha amiga aqui, Brígida, quando nós avançamos essa mandíbula, quando esse osso de baixo ele vai mais para frente, esse ângulo que já não aparecia, ele fica pior ainda. Então, é muito indicado o implante facial, seja para qual for a região, tanto durante a ortognática, que hoje já temos tecnologia para prever isso, quanto depois. Eu tenho vários pacientes que fizeram ortognática conosco há 8 anos atrás, que voltaram para refinar, tá? Porque a ortognática não consegue preencher, ela consegue mudar o osso que você já tem. Essa região de pré-maxila também é muito deficiente. Quando nós avançamos maxila, fica aquele fundinho aqui do bigode chinês, uma deficiência também que dificulta na rinoplastia, tá? Então, é muito, muito indicado pós ou durante a cirurgia ortognática. Perfeito. A Marina tem outra pergunta. Ela perguntou se existe alguma restrição para o uso do transplante. Beleza. O cimento cirúrgico, como havíamos comentado, ele tem mais de 10 anos. Então, não se tem índices alergênicos, tá? para esse implante. Então, não tem por que ele ficar inflamando e ter rejeição. É um material seguro. Tá joia? Restrição, nenhuma restrição. A não ser que o paciente queira um volume muito grande e não tenha tecido para recobrir. Ou que o paciente tenha alguma comorbidade sistêmica que o impeça, uma diabetes descompensada demais, uma questão cardiológica, tá? Alguma questão também psicológica. Existe um transtorno chamado transtorno dismórfico, tá? Onde a pessoa não se aceita, e ela mexe, e ela se desfigura e nunca fica feliz. Aí é uma questão da área da psicologia, né? Não é uma brincadeira, existem muitas pessoas que têm um pouco desse olhar e não se reconhecer, mas, de modo geral, as pessoas que querem melhorar a sua estética, né? Não é revolucionar. Isso aqui é para todos,
Na fase adulta, temos uma restrição. Isso não é para quem está em crescimento, tá, pessoal? Porque aí nós perdemos toda a previsibilidade. Se eu coloco um aumento e depois o paciente continua crescendo, eu não terei previsibilidade. Então, para pacientes adultos, tá? Pelo menos adultos. Tem outra pergunta da Cris. Existe algum caso em que o paciente não tem indicação para fazer as próteses definitivas? É mais ou menos a outra pergunta, né? Não existe esse caso, a não ser uma limitação psicológica, uma limitação de saúde sistêmica, a limitação de abertura de boca. Para se fazer essas próteses, basta a vontade do paciente, tá? Principalmente o entendimento desse paciente. Você está realmente muito esclarecido sobre o que ele está levando, sobre o tipo de formato, o tipo de volume, o tipo de morbidade cirúrgica, tá? O tipo de anestesia, mas as contraindicações são mínimas. Ótimo, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida, pergunta? Podem levantar a mãozinha aqui a mãozinha virtual ou mandar a pergunta aqui no chat. Gabriela perguntou: gostaria de elogiar, na verdade é um elogio, né? Gostaria de elogiar a conferência, muitas explicações valiosas. Parabéns, doutor Diego. Obrigado, Gabriela. Obrigado mesmo, estou à disposição. E estou à disposição de todos vocês também no meu direct no Instagram, tá? Eu costumo não demorar para responder, eu gosto muito dessa interação, eu aprendo muito com as vontades dos pacientes, né? Essa, embora seja uma técnica nova, é um material muito antigo, é algo muito seguro, que mescla várias tecnologias. A tecnologia do planejamento virtual, a tecnologia do instrumento cirúrgico, a tecnologia da impressão 3D, né? E a expertise do operador. Então, é muito bacana todas as vezes que nós fazemos essa interação com os clientes, com os pacientes, e podemos melhorar cada vez mais os tamanhos e os designers das próteses. Perfeito. Doutor, se você quiser falar a respeito do presente, e se alguém tiver mais alguma pergunta aí eu falo, mas pode continuar. O presente que nós combinamos aí é uma consulta online ou uma consulta presencial, tá? Geralmente, a nossa consulta ela custa R$600, mas para quem está aqui na nossa reunião VIP, nós vamos dar 50% de desconto, vamos fazer por R$300. Eu quero que vocês saibam que a nossa consulta ela tem a extensão, a qualidade e o esforço dessa palestra. Tá? Nós vamos tratar o seu caso como único, vamos tentar colher o máximo de informação sobre as suas necessidades, sobre as suas expectativas. Então, não é uma consultinha, não. É um consultão, certo? Onde nós vamos tomar muito café e discutir sobre o seu caso, tá joia? Então, para o pessoal aqui da sala, R$300 apenas a consulta. E nós vamos mandar um link de pagamento da clínica. O link já está aqui no chat e também vai ser enviado no grupo do WhatsApp. Joia, joia. Para você que não é de Brasília e tem vontade de trabalhar conosco, de utilizar os nossos implantes faciais, gostaria de deixar registrado que nós utilizamos implantes faciais customizados da CPMH, tá? Essa empresa que nós conhecemos a fundo, nós participamos do grupo científico, nós conhecemos a fundo a linha de produção, a fábrica e vamos sempre prezar pela qualidade, tá? Então, você que não é de Brasília, nós podemos operar em Goiânia, nós podemos operar em São Paulo, nós podemos operar em Recife, já fizemos isso várias vezes, tá? Nós podemos fazer toda a produção da sua prótese, toda a discussão do caso de maneira online. Você vai fazer a tomografia, vai mandar a tomografia para mim, vai fazer um protocolo de fotos, eu vou devolver a análise tridimensional anatômica para você e os seus familiares poderem passar por um crivo, e aí, depois de aprovado, mandamos imprimir as próteses e vou com a minha equipe, tá? Leandro Dias, Leandro Rocha, Dani Lacerda, com todo mundo no Instagram, de agradecer o dia a dia com eles, e vamos aí operar, realizar seu sonho, que vai ser o nosso também. Ótimo. A Juliana Aguiar disse, muito bacana mesmo, bom ver algo novo assim,
com um doutor com experiência e disposição para demonstrar aos pacientes. Parabéns. Obrigado, Juliana. Obrigado, estou à disposição. Olha que projetinho lindo de mento. Tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O tecido mole é um capricho, tá? Que a CPNH faz. Você é dentista, que ainda não trabalha com a técnica, tá? Podem se informar na CPNH digital, tá? www.cpnh, também no Instagram, nas principais plataformas, tá? Para poder servir aos seus pacientes. Inclusive, eu, como também consultor da Marco, posso acompanhá-los nas primeiras cirurgias. Joia, vai ser um prazer para mim aqui mostrando como que ficam as proporções na tomografia computadorizada. Joia? Então, você acadêmico, você cirurgião dentista. Tá? Outro dia eu recebi a visita de uma cirurgiã plástica, ficou alucinada com a técnica. Olha, isso veio realmente como cereja do bolo da harmonização facial. Repito, não sou contra a harmonização facial. Preencho sim lábio, tá? Preencho um pouquinho de mento. Mas eu acho que existem certas proporções, pessoal, que não são para tecido mole, são para osso, simples assim. Tá? Então, não estou aqui contraindicando a famosa harmonização facial full face, tá? Mas estou aqui defendendo algo que pode ser melhor. Pode ser melhor principalmente na dinâmica, tá? Que não vai ficar com cara inchada, que é definitivo, que é previsível e que é customizado, principalmente. Doutor, tem uma pergunta aqui. Qual a média de tempo entre a consulta e a realização efetiva da cirurgia? Primeiro, vamos fazer a consulta e entender, tá, sobre quais regiões vão ser contempladas, vão ser favorecidas. Depois disso, você vai precisar fazer uma tomografia, isso geralmente demora 7 dias. De posse do arquivo da tomografia, nós vamos fazer o ATA, análise tridimensional anatômica, mais 7 dias. Vou apresentar isso para vocês, já são 15, né? Suponhamos que vocês aceitem de primeira, que gostem muito do projeto, aprovem o projeto. Isso vai para a produção, tá joia? Do aceite do projeto, já estamos aqui em 15, 20 dias, tá? Do aceite do projeto para a produção da prótese, a fábrica nos pede 20 dias, um tempo muito justo. Por quê? Porque precisa ser feita impressão 3D, precisa ser feito todo um cuidado com o acabamento dessa prótese, precisa ser feito também a esterilização e certificação com Anvisa individual para cada prótese. Então, são 20 dias úteis após o aceite do projeto. Mostrei vários projetos aqui para vocês. Em suma, média 90 dias está com a prótese na boca ou no rosto. Ótimo, tem outra pergunta. Quanto tempo de pós-operatório? O Tiago Sérgio perguntou. Tiago Sérgio, beleza. Meu amigo, um pós-operatório semelhante a uma cirurgia de siso, principalmente aqui na região do ângulo de mandíbula. Então, nós teremos um inchaço, como eu falei, mas nós não teremos dor. Geralmente os pacientes não reclamam de dor. Então, 3 dias, 4 dias, 5 dias de muito inchaço, tá? Vamos tentar controlar isso, medicação, e se o paciente pudesse organizar 7 dias de afastamento do trabalho, no 8º dia, geralmente, já está malhando na academia. Os pontos são absorvíveis, tá? Quando dentro da boca, absorvíveis em cerca de 60 dias, tá joia? Então, 7 dias fora do trabalho, no 8º já está malhando, é um procedimento tranquilo. Obrigado aí pela pergunta. Perfeito. Só para avisar aqui, teve umas 2 ou 3 pessoas que entraram praticamente agora. O doutor está respondendo algumas perguntas que ele falou a respeito da apresentação. Quem tiver mais alguma pergunta, pode se manifestar, fique à vontade. E eu deixo novamente falando aqui à disposição do meu direct, no Instagram. Eu gosto muito dessa interação, aprendo muito com as dúvidas e as expectativas de todos vocês. Agradecer novamente quem teve o tempo, quem teve a curiosidade, quem teve a vontade de entrar nessa reunião VIP. Tá? Essas são informações muito cuidadosas, muito zelosas da nossa equipe. Não podem ser
apresentadas numa simples live, né, onde todo mundo entra e vê por quê. Porque isso aqui, pessoal, isso aqui é precioso. Tá? A maioria dos profissionais ainda não detém essa técnica. A maioria dos profissionais ainda não fazem isso. Muitos já fazem, mas a maioria não faz. Então, quem está nessa sala VIP hoje está dentro do futuro. Eu tenho, categoricamente, quero afirmar isso, está dentro do futuro. Isso aqui vai ser amplamente divulgado, mas ainda não. Ainda é uma exclusividade de poucos profissionais. Tá joia? Perfeito, doutor. Se você quiser fazer encerramento também, fica à vontade. Então, vamos encerrar. Esse aqui é um público mais jovem, quem procura, né? E para mim, jovem é menos de 60 anos. Então, quem procura esse procedimento quer uma informação rápida. Muito obrigado novamente pelo tempo de vocês. Tá? Espero ter ajudado com esse novo conceito, essa nova técnica para todos. Continuo à disposição, aproveitem a consulta, porque nós damos o sangue aqui pela consulta, tá? A gente gosta mesmo de esclarecer tudo para vocês. Obrigado a toda a equipe aí, Isabela, todo mundo do tráfego, tá bom, Henrique? Nós que agradecemos. Tenham uma boa noite. Para organizarem aí os eventos online, eles são muito organizados, muito atenciosos, tá bom? Agradecimento primeiramente a Deus e também, óbvio, a CBNH, essa empresa que tem mania, que não cansa, que tem uma obsessão por tecnologia, sempre na crista da onda, né? David Ziri, Andréia, Rander, tá? Muito obrigado aí pelo apoio que vocês sempre dão, fazendo a nossa imaginação, o nosso sonho, que é o sonho do paciente, se tornar realidade com essa tecnologia. Boa noite, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigado.